Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa terceira aula de questões comentadas da disciplina de Programação Web 1, tá certo? E nós vamos ver aqui na prática alguns assuntos que foram abordados durante as aulas, tá certo? E vamos iniciar pelas listas, que nós aprendemos que elas podem ser listas com ordem de descrições e também sem ordem, tá certo? Então agora nós vamos iniciar pela lista com ordem. Aqui eu tenho um projeto que se chama Aula Comentada 2, lista com ordem, tá certo? Eu vou aqui abrir este projeto. E este é o meu código, tá certo? Através desta tag, eu dei um nome ou um título para a minha guia do navegador, tá certo? Que se chama Lista com Ordem HTML. Através da tag H1, eu dei um título para o meu documento HTML, que foi exemplo de lista com ordem, tá certo? E aqui nós temos o primeiro exemplo de lista com ordem, que no caso foi numerada, né? Ela inicia com o número 1 e vai até a quantidade de elementos que essa lista possui. Neste outro exemplo aqui, seria uma ordem alfabética, porque começa com a letra A, tá certo? E aqui seria em números romanos. Então, agora vamos visualizar da maneira que o seu usuário veria no seu navegador, tá certo? Então, vamos executar o código. A gente vai procurar o nome do projeto, tá certo? Que seria Aula Comentada 2, lista com ordem, Public HTML, Index. Dá 2 cliques. E aqui vai exibir para o seu usuário o seu código HTML, tá certo? Como vocês podem observar bem aqui, ó, eu tenho um título que foi através da tag titler, certo? Que eu criei este título para a minha página do navegador, tá certo? Para a minha guia. No caso aqui, este título foi feito com a tag H1, no caso, exemplo de lista com ordem, e aqui está a minha lista numerada, certo? Com ordem. Como o próprio nome já diz, ela foi numerada e foi iniciada pelo número 1, como a gente colocou no nosso documento HTML. Aqui eu tenho um outro exemplo, certo? Que seria em ordem alfabética, que no caso começa com a letra A, e esta é com o número romano, tá certo? Agora vamos para um novo exemplo, tá certo? Que seria a lista de descrições. Então, na lista de descrições, eu tenho um título, né? Também, que é o que vai definir a minha guia no navegador. E aqui, através da tag H1 também, eu dei um título para o meu documento HTML. E aqui eu vou ter a minha lista de descrições, tá certo? Que é dada através dessas tags bem aqui, tá certo? Aqui eu tenho minha primeira lista de descrições e nesta outra eu tenho a minha segunda lista de descrições. Na primeira eu tenho lógica de programação, que é pré-requisito para aprender linguagem de programação, e na segunda eu tenho o SQL, que é a linguagem de consulta estruturada ou SQL, tá certo? Então agora vamos observar na prática sendo executado. Procura o nome do projeto, né, que ele está dentro da pasta do NetBeans. O nome do projeto é Aula Comentada 2, lista de descrições, que é este aqui. Clique em Public HTML, 2 cliques no Index. E, como vocês podem observar, esta é a lista de descrições, tá certo? Ficou bem separadinho aqui, ó, lista 1 e lista 2. Aqui nós temos o título e aqui é o título que eu dei para a minha aba, né? Lista de descrições em HTML. É bem semelhante ao que foi dado nesta outra guia, tá certo? Agora nós vamos ver o outro tipo de lista, tá certo? Que seria o lista sem ordem. Que é esta aqui. Eu também dei um título para a minha guia, um título para o meu documento HTML, e aqui eu tenho a minha lista sem ordem. E agora nós vamos observar a diferença entre as três, tá certo? Vamos procurar pelo projeto. No caso é este aqui, Aula Comentada 2, listas sem ordem. Public HTML, 2 cliques no Index e vai
automaticamente abrir no seu navegador padrão. No caso do meu computador, meu navegador padrão é o Google Chrome, por isso que abriu neste navegador, tá certo? Então, como vocês podem perceber, aqui não tem numeração nenhuma, né? Tem só uns pontinhos indicando como se fossem uns tópicos, tá certo? Aqui tem o título que eu criei para o meu documento através da tag H1 e este aqui foi através do title, né? Que eu coloquei para exibir lista sem ordem em HTML, tá certo, gente? Bom, então agora iremos ver mais um exemplo para finalizarmos a aula de hoje, tá certo? Então aqui é sobre o texto marcado em HTML, então eu coloquei isto para ser o meu título da guia do navegador. Aqui eu coloquei outro título, só que no caso, através da tag H1, eu tenho um título para o meu documento HTML, tá certo? E eu coloquei esta frase, exemplo de texto marcado em HTML. E qual a tag que eu utilizo para marcar os textos em HTML? Eu utilizo esta tag aqui, que se chama mark, certo? Eu iniciei e depois eu fechei. Sempre que você inicia uma tag, você abre uma tag, você tem que fechar, tá certo? Para não ocorrer erros. Então, quem vai ser marcado nesse texto? Vai ser o C e o C++. Além deles, eu também vou marcar batata frita, tá certo? Que faz parte desta outra frase. Então, agora vamos executar este código. Vamos procurar o projeto que está dentro da pasta NetBeans. E o nome do projeto é Aula Comentada 2, Texto Marcado. Clique em Público HTML, 2 cliques no index e vai exibir o meu código em HTML para que o usuário observe o que está lá, tá certo? Então aqui nós temos o quê? Nós temos um título, né, que foi dado e, como vocês podem observar, o C e o C++ estão marcados nesta frase. Foi dada essa marcação através da tag mark, certo? E nesta outra frase aqui, nós temos batata frita marcada, certo? Isto serve para dar um destaque para o meu texto em HTML, tá certo? Então, gente, esta foi a nossa aula de hoje. Por hoje é só e até a próxima aula.